Gravando. Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi e à playlist investigativa O Estranho, nossa aventura em busca da verdade. Hoje eu estou aqui com o Fábio Eduardo da Silva, que é coautor desse livro, Psicologia Anomalística, Explorando Experiências Humanas Extraordinárias, que eu tive o privilégio de ler já de cabo a rabo. São mais de 300 páginas. É um compêndio muito interessante. Aí a gente vai poder trocar figurinhas hoje. Estamos com o tempo um pouco reduzido em função de questões técnicas aqui, mas em breve, quem sabe, a gente marca a segunda parte desse encontro. Então, sem mais delongas, quero fazer uma breve apresentação do Fábio. Ele é psicólogo pela Universidade Tuiuti do Paraná, especialista em magistério superior e neuropsicologia pelo IBPEX, mestre em psicologia pela USP, doutor em psicologia pela USP também, com estágio de pesquisa no Consciousness Research Laboratory do Institute of Noetic Sciences, Califórnia. Professor em cursos de pós-graduação relacionados às neurociências, educação, saúde mental e organizações. Ele também tem experiência de coordenação em cursos de pós-graduação na área de neurociência aplicada, nas universidades Pequeno Príncipe, Unifatec, e como professor convidado da Unicesumar. E também é membro do grupo de estudos do Laboratório de Estudos Psicossociais, o Interpsi da USP, especializado no estudo de crenças, subjetividade, cultura e saúde. Bom, ele tem já uma vasta experiência nesse campo de estudos, né, da mente, da consciência, da parapsicologia, da psicologia anomalística, e para eu não ficar falando por ele, obviamente é só uma apresentação, eu queria passar a palavra para ele, tendo em vista que muitos dos conhecimentos que ele tem interessam a nós aqui no canal, tendo em vista que nós temos a playlist O Estranho, onde nós escutamos pessoas com experiências anômalas, fantásticas, inauditas, insólitas, estranhas, como vocês quiserem chamar. A gente vai trocando figurinha. Fábio, muito obrigado por ter aceitado o convite, e a palavra está com você. Grato, Daniel, e me honra essa possibilidade de estar interagindo com você, com o seu público, né? Pessoas interessadas nessas dinâmicas, nessas experiências humanas tão prevalentes, né? Estudos que nós temos feito junto com a Universidade de São Paulo, o nosso instituto que nós coordenamos aqui em Curitiba e outros grupos aqui de Santa Catarina, também da SEUMA. Nós temos aí na faixa de 87, 85% de pessoas relatam menos uma experiência anômala. Então, isso é uma prevalência com uma amostra de mais de 1.000 pessoas, beirando as 1.200 pessoas. Isso já é um estudo acumulativo onde esse percentual vem se mantendo, o que sugere, então, que essas experiências são muito mais prevalentes do que a gente possa imaginar, não são coisas incomuns. Incomum é a nossa ignorância sobre elas. Mas elas são muito prevalentes e não apenas ocorrem na vida das pessoas, e você que está nos assistindo já deve ter tido uma ou menos, né? Considerando essa prevalência tão alta, né? Sim. Mas elas impactam impactam as nossas vidas, impactam as nossas decisões, impactam as nossas crenças, fazem com que a gente, por exemplo, se mantenha mais religioso ou se afaste de uma religião, façam com que a gente tome decisões numa direção ou na outra. Enfim, elas mudam, e algumas de uma forma muito sistemática e impactante, a vida da gente. Então, não apenas elas são prevalentes, são relatadas por muitas pessoas, como elas impactam a nível psicossocial muito forte. Importante já que já no comecinho, Daniel, distinguir duas pegadas, duas abordagens que a psicologia anomalística tem, né? Uma mais prevalente que a outra, mas ambas são, assim, equilibradas, vamos dizer assim, né? Que uma é uma perspectiva mais fenomenológica, que não está tão interessada em considerar se existem ou não fenômenos por detrás dos relatos, ok? Então, quando eu falo que 87, 85% das pessoas de uma imensa amostra relatam ter experiências dessa natureza,
Eu estou falando da experiência subjetiva dessas pessoas que acreditam ter essas experiências. E por acreditar tê-las, produz todo esse impacto que eu falei antes, ok? E existe uma outra perspectiva que, obviamente, eu trabalho nas duas, mas a segunda é a de mais que mais me atrai, é onde eu tenho feito a minha jornada acadêmica, né, o meu desenvolvimento acadêmico, as minhas pesquisas são principalmente nessa área, que é uma perspectiva mais ontológica, aonde a gente gostaria de saber se existe algum fenômeno efetivo por detrás de uma experiência. Porque uma coisa é a gente ter uma experiência, achar que está tendo um fenômeno paranormal, um fenômeno anômalo, né, dessa variedade imensa e tão bacana que é, né, humana. Outra coisa é efetivamente a gente estar tendo, porque a gente pode se enganar. Se tem algo que nós não temos dúvida em ciência, é que nós nos enganamos. Okay? Claro. E nos enganamos quase que o tempo todo, Uhum, e sem perceber isso, ok? uhum, E frequentemente a gente tem muita certeza, muita convicção das coisas. uhum. Esses são os momentos que a nossa luz vermelha deveria ativar mais ainda, porque a chance de a gente estar errado é maior, ok? A gente de a gente estar equivocado é maior. É mais ou menos como falsa memória. Uhum, As falsas memórias, uma característica delas é que nós temos mais confiança de que elas são verdadeiras. Por que uhum, que a gente tem mais confiança de que é verdadeiro? Porque a gente sabe que é falso. Então a gente se engana, e se engana muito, né? Então, a psicologia anomalística, que é uma atualização, eu vou pôr entre aspas aqui, porque essa é uma perspectiva minha, ok? Da parapsicologia, em Ah, alguma isso é medida é, em importante. uma medida não, né? Uhum, Por que que ela é? Porque ela, na verdade, acolhe todos os fenômenos que eram estudados pela parapsicologia e aham, acrescenta outros. Por exemplo, experiências de abdução de aliens, isso não era estudado pela parapsicologia, né? uhum, Experiências místicas era estudada como uma coisa paralela porque impactava nos fenômenos propriamente dito, né? E a pegada essencial da parapsicologia era ontológica. Então, pesquisa experimental firme, forte, né? Meta-análise, enfim, um campo bem mais definido, visando encontrar evidências de que existem fenômenos. Então, essa é a pegada principal da parapsicologia, que é mantida na psicologia anomalística, mas sem uma ênfase como era antes na parapsicologia. Então, a psicologia anomalística tem uma ênfase mais fenomenológica, no sentido de acolher essas experiências, de integrá-las, independente do que elas sejam, porque o fato das pessoas relatarem essas experiências por si só e ter um impacto psicossocial muito forte, um impacto na vida das pessoas, isso por si só já dá o crédito para que ela se constitua enquanto uma ciência, um campo de ciência. Isso é o que ela é, um campo científico dentro da psicologia. O que também é uma diferença da parapsicologia, que era um pouco mais paralela, né? O próprio nome já sugere isso, já andava ao lado, né, da psicologia, ou seja, que não era junto. Então, a psicologia anomalística, em alguma medida, ela integra isso e vem resgatar algo que já é histórico, né? Esses fenômenos, como você sabe, eles já eram estudados lá nos primórdios da psicologia, inclusive não se distinguia muito o que era psíquico, era parapsíquico, era paranormal, era tudo uma grande salada que se estudava, né? Parafraseando aí William James, né, um dos principais aí, um dos precursores da própria psicologia e da filosofia também, ele trazia essa coisa de você ter um escopo mais amplo, incluindo os fenômenos religiosos, incluindo os fenômenos anômalos que não eram chamados dessa forma naquele momento, né? Tanto que o livro que a gente tem como referência mais forte na área, que é o Varieties of Anomalous Experience, o nome dele é uma homenagem ao livro Variedade das Experiências Religiosas, do William James, né? Ou uhum, seja, fazendo menção a esse precursor de várias áreas, diga-se de passagem. Foi um precursor assim, metralhou para vários lados, e onde ele jogou, ele acertou, né? Então, só que isso foi desenvolvido com o tempo, obviamente, que ele não teve tempo útil na vida dele para conseguir uhum. desenvolver todas essas áreas. Então, é uma área fantástica, incrível, que fala mais um pouquinho, já dou uma pausa, que não falo demais, né? Não, Que pode falar, porque eu quero coloca aí aproveitar os o teu. nossos, traz aí os nossos limites cognitivos, traz aí o limite da própria ciência. E eu Uhum, gosto de brincar que psicologia anomalística, que é o nome atualizado, né? E uhum, mais integrado às universidades, diga-se de passagem, isso é uma estratégia diversa da parapsicologia, que era institutos, né? Ainda existem alguns institutos, como no Ethics Science, que é onde eu fiz o meu doutorado de sanduíche, né? Mas o principal desenvolvimento da psicologia anomalística é dentro das universidades, em particular no Reino Unido, onde tem
cerca de 20 universidades com mestrado e doutorado nessa área. E no Brasil, obviamente, que o destaque é para a Universidade de São Paulo, ainda que existam outras universidades que estejam também trabalhando essas áreas, né? Então, é uma área fantástica, uma área que traz as lacunas do conhecimento científico, por isso que eu gosto de brincar que a psicologia normalística é a psicologia da ignorância, né? Ela, como mais do que outras tantas ciências, ela nos depara com o quanto nós não sabemos sobre a realidade humana. E por conta disso, devemos ser mais humildes cientificamente, né? Para não fechar as coisas. Olha, é isso, isso aqui. Não, não é. Nós não sabemos. Então, vamos estar abertos. E, óbvio, com um senso crítico, que aí a gente traz essa herança. Eu sou um pós-positivista, não exclusivamente, eu tenho uma pegada na fenomenologia também, né? Quanto mais estudo a fenômeno, mais eu gosto. Mas eu tenho um pé na estatística, trabalho com pesquisa experimental, eu acho que isso tem que ter um jogo de equilíbrio aí entre as coisas, porque tem características humanas que não são apreendidas pela subjetividade. O meu trabalho de doutorado, por exemplo, eu medi a condutância da pele de pessoas. As pessoas não sabem qual que é a sua emoção, entende? Quando eu perguntava para as pessoas, olha, as fotografias que você assistiu, elas foram fortes? Não, não foi. A outros, não foi. Raramente o que a pessoa dizia batia com a fisiologia dela. Ou seja, a gente não percebe o que acontece com a gente. Então, nesses casos, isso talvez seja válido para a maior parte das nossas experiências. Medidas fisiológicas, medidas quantitativas, medidas estatísticas são cruciais, porque elas pegam coisa que a nossa consciência não pega. Por outro lado, tem coisas que nós construímos em termos de consciência que você não consegue chegar com medida fisiológica nenhuma. Então, acho que é importante, cada vez mais a pesquisa se aproxima desse quali-quant, de você jogar nos dois times, de você ter uma mente mais aberta, né? Não fechar a ciência com uma coisa, ou é isso, ou é aquilo, e só o que é isso é válido. Então, a gente caminha para um pós-momento, vamos dizer assim, mais líquido, mais... Né? E é importante que a gente faça isso, e a partir disso se perceba mais e mais ignorante. Eu acho que essa é para mim, é algo muito, isso é pessoal meu, óbvio, né? Não estou generalizando, isso não são todos os pesquisadores que pensam assim, mas eu penso assim, e acho que é chão, porque, por exemplo, tomada de decisão, que é a minha principal área de estudo, que eu estudo há mais de 20 anos, eu não sei nada sobre isso. Eu não sei como nós decidimos, eu não estou falando só por mim, estou falando pela ciência, entende? Nós não sabemos como que o ser humano decide. Simples assim, né? Óbvio que existe muito conhecimento, muito mesmo, mas não quer dizer que a gente entenda, entende? Então, esse que é a pegada. Mas eu já falei demais, deixa eu passar a bola para você um pouquinho aí. Vamos Não, fantástico, Fábio. Eu realmente estou muito emocionado porque se a gente lembrar daquele filme dos Caça-Fantasmas, né, o próprio Peter Venkman, ele era um experimentador de parapsicologia, ele usava o baralho Zener, né? É claro que era um personagem paradoxal, ele se interessou pela menina lá e ele falsificava resultados, depois ele virou um caça-fantasma, enfim, mas tirando esse aspecto anedótico, né, do caça-fantasmas, tirando, mas colocando ao mesmo tempo, porque é isso que dá graça ao filme, mas trazendo um pouco isso para a vida real, né? Eu me lembro que no próprio filme ele já era ridicularizado, diziam para ele que ele era um fracasso com essa coisa de parapsicologia. E eu vejo até hoje entre colegas psicanalistas, psicólogas, às vezes eu comento, o meu interesse por parapsicologia, a pessoa começa a dar risada, e quando ela vê que eu levo isso a sério, aí ela lembra, não, você tem razão, os russos gostavam muito dessa coisa de parapsicologia, não sei o quê. Então, realmente, eu tenho uma questão com isso, eu já tive as minhas experiências anômalas, enfim, incomuns, já falei de algumas delas, inclusive, aqui no canal. Nenhuma delas tem um caráter monolítico, né? Justamente eu mantenho em aberto o que é. Tenho um interesse por OVNIs, todo mundo sabe, eu já fiz vigílias, estudos de campo, entrevistas em locais. Eu sei que você e o Leonardo, né, que são autores do livro, vocês mesmos no livro dizem no final que vocês dormem em casas mal assombradas, ou que têm uma fama, pelo menos, de serem mal assombradas, ou fazem vigílias, né? Então, quer dizer, esse lado do cientista existe, mas, por outro lado,
tem as hipóteses, o raciocínio hipotético dedutivo na ciência também, que é importante, que nem sempre tudo se confirma empiricamente, mas a gente precisa ter hipóteses de trabalho na manga, ter um espírito aberto sem preconceitos, e é aí que entra o papel fenomenológico, que pode estar aliado ao papel ontológico da pesquisa empírica, né? Então, aqui no canal eu não tenho laboratório, então o que me resta é escutar as pessoas. Eventualmente, se alguém me manda um vídeo, alguma coisa, uma foto, um documento, nós publicamos aqui, mas sem a pretensão, de que isso seja uma prova empírica de alguma coisa, embora a gente respeite a narrativa de todos aqui que trazem o seu material. E eu acho que muito do preconceito e da gente achar que são experiências anômalas ou raras é porque nós não damos voz às pessoas, porque quando a gente dá voz às pessoas, o anômalo ele aparece e você vê que todo mundo até esqueceu, mas teve uma situação que acordou à noite, tinha uma luz dentro do quarto misteriosa que desapareceu, foi um sonho bizarro ali com uma mensagem de algo que iria acontecer e aconteceu, e assim por diante. Então, parece que anômalo diz respeito muito mais, às vezes, a uma concepção equivocada, muito racional e objetiva da sociedade que excomunga essas pautas e essa vertente da ciência, né, que é a parapsicologia e agora a psicologia anomalítica, do que serem propriamente fenômenos necessariamente psicopatológicos que a gente estaria aí condicionando, né, a partir de um diagnóstico. Então, eu vejo assim, né, Fábio? Você disse que mais de 80% das pessoas já tiveram essas experiências, né? Dentro da amostra que nós desenvolvemos. É importante lembrar que nenhum desses estudos ele teve uma amostra probabilística, ou seja, nós não trabalhamos com amostra de conveniência, o que significa que nós não podemos, apesar do número alto do N, generalizar para populações. Não foi um estudo que foi feito com essa finalidade. Quem Ah, sabe, em tá. algum momento, a gente volte a repensar isso, né? Uhum. Me permita fazer uma adição ao que você falou, e eu brinquei um pouquinho com a psicologia anomalística no começo, que é anomalia no sentido da ignorância, né? E ela tem essa designação mesmo. Anomalia que a gente está usando, e ela é utilizada nesse sentido que o Thomas Kuhn deu a ela, de lacunas do conhecimento mesmo, né? De aspectos da ciência, de experiências humanas que não são bem compreendidas ou não são compreendidas. Então, não existe uma relação direta entre o nome anomalia ou anomalístico e anormalidade, aonde Ótimo. a gente estaria se referindo a transtornos, a patologias, enfim, toda essa área da psicopatologia que é extremamente importante, óbvio, né? Não que não existam linhas de intersecção entre essas áreas, existem sim, Uhum. mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é essa coisa, outra coisa. E em alguns momentos elas se juntam, em algum momento algum tipo de experiência patológica pode incitar algum tipo de experiência anômala e vice-versa, mas elas não são coisas únicas, né? Então, é ignorância dizer que experiências anômalas são problemas mentais. Quem fala isso é porque não não tem conhecimento científico sobre isso, né? Inclusive sobre psiquiatria, né? Porque a própria psiquiatria já traz essas experiências como referências suas, né? Eu estou falando, por exemplo, do Manual Brasileiro de Transtornos Mentais, eu vou esquecer o nome certinho, da Associação Brasileira de Psiquiatria, não sei se é esse o nome, mas enfim, posso depois passar para você, você coloca aí embaixo, né, direitinho. Um outro livro também bacana para quem conhece psicopatologia, né? Ah, sim. Também faz menção a experiências anômalas, né? Então, existe aí uma série de trabalhos, e não posso deixar de citar, porque estou falando disso, do trabalho do Alexander Moreira Almeida, psiquiatra de Juiz de Fora, que tem o NUPS, né? Que é o Núcleo de Pesquisa em Ciência, Saúde e Espiritualidade, e que ele fez a primeira tese no Brasil sobre, existem hoje quatro, se a memória não me falha, em torno de quatro teses sobre essa distinção entre experiências anômalas
espirituais e transtornos mentais. Então, isso já se constitui uma linha de pesquisa muito, muito bacana, diga-se de passagem, né? Nós temos aí, vamos ver se eu lembro de cabeça, a Letícia Alminiana, que foi orientada pelo Alexander, o Jefferson Reiko, que foi orientado pelo Wellington, que é o meu orientador também. Tem mais, Mondier, tem mais uma que eu não estou me lembrando agora, enfim. Mas é uma linha de pesquisa que mostra, né, evidentemente, que são coisas que precisam ser compreendidas, mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Inclusive, experiências anômalas em vários trabalhos têm linkado com saúde mental, ou seja, as pessoas que têm experiências anômalas tendem a ter scores melhores de saúde mental do que pessoas que não têm, então um pouquinho acima da média, né? Então, só para distinguir os campos, não que não hajam misturas entre eles, ocorrem, né? Mas isso não é a regra. Então, só para fazer esse reparozinho aí no contexto. O anômalo, ele não é do anormal ou não é do psicopatológico. Ele é anômalo a partir de qual critério, então? Só para ficar... Então, anomalia, na perspectiva do Kuhn, refere-se justamente às falhas da compreensão científica, às lacunas do conhecimento. Áreas de compreensão científica. Então, tem fenômenos que nós não compreendemos. Eles são chamados de anômalos. Então, porque são anômalos, eles demandam mais estudos para que em algum momento eles deixem de ser anômalos. Quer dizer, Possivelmente, o anômalo, então, aí não tem a ver com uma posição de soberba ou hierarquia no sentido assim, eu sei o que é a realidade ou eu sei o que é ser são e você é são ou não é são a partir do que eu digo que é. Não é nesse sentido, mas no sentido de apontar para a nossa ignorância de conhecimento, né? Você falou que a psicologia anomalística aponta mais para o nosso nível de ignorância do que para o nosso nível de conhecimento, é isso? porque ela está num limiar, eu não diria que a realidade normal ela é bem compreendida, né? Pois é, Se você exatamente. pegar a visão, eu adoro trabalhar com a visão, é o nosso sentido mais prevalente, mais importante, quase metade do córtex é devotado a ele. Até hoje nós não sabemos como a gente enxerga. Exatamente. Não que Exatamente. não exista muita pesquisa, ok, você tem caminho, você tem áreas envolvidas, você tem uma série de coisas, né? Mas como a gente tem essa imagem nítida, incrível, que parece que está fora de nós, e que de fato não está fora de nós, está aqui atrás, no córtex occipital, né? A gente enxerga do lado de cá, um pouquinho da cá, vai para lá em duas dimensões, de ponta cabeça, inclusive, né? Sem a terceira dimensão, a gente constrói tudo, dá a cor, dá a terceira dimensão, e enxerga tudo como se estivesse fora, incrivelmente, até hoje a gente não sabe isso. Como funciona isso? Para não falar de consciência, porque isso também está ligado à consciência, né? Ok, então Exatamente. tem coisas que parecem que a ciência já compreende, de fato não compreende. Então, quando você começa a descer um pouco mais, onde se produz o conhecimento, você vai encontrando um ambiente cada vez mais anômalo, ou seja, de mais carência de compreensão das coisas. Então, a anomalia, porque escolhe determinados, a psicologia anomalística, porque escolhe determinados fenômenos que são excepcionais do ponto de vista de uau, que troço maluco é esse que está acontecendo? Né? Que isso pode acontecer, né? Revela simplesmente que nós não compreendemos a realidade. Né? Se pegar o efeito pressentimento, que é o trabalho que eu fiz no meu doutorado, né? Mostrei imagens para as pessoas, está registrado no livro também, fotografias calmas e fotografias emocionais, as emocionais violentas e eróticas. E eu previ, como outros tantos estudos, esse era um estudo de replicação, que as pessoas reagiriam, teriam um sobressalto no seu sistema nervoso, medido aqui pela condutância da pele, 6 segundos antes das imagens serem mostradas. As imagens foram mostradas milésimos de segundo antes delas aparecerem, né? De forma que esses 6 segundos, quando estava medindo esses 6 segundos, a informação sobre qual imagem apareceria não existia ainda. As imagens foram selecionadas também por um gerador de eventos aleatórios, real, de forma que não teria como ser casualidade, falha de aleatorização, não. A gente usou um gerador real, um hardware plugado para gerar os números, ou seja, uma série de cuidados que a gente aprendeu aí com os séculos, né? Graças ao ceticismo, graças à pegada cética, que trouxe esse ar neurótico saudável para dentro da pesquisa. Não que, às vezes a gente é neurótico demais, mas tudo bem, faz parte do processo. Então, todo um cuidado para que não houvesse nenhum tipo de vazamento, né? de possibilidade que a pessoa tivesse alguma informação antes. E o que eu obtive? Exatamente o que os estudos anteriores obtiveram.
As pessoas têm uma reação prévia, 6 segundos antes, ou seja, há um sobressalto do organismo para aquilo que é relevante. E vejam, relevante do ponto de vista biológico, erótico e violento. Você está falando de sobrevivência, reprodução e manter-se vivo. Violento agride. E, Inclusive, com um efeito maior para os eventos violentos do que para os eventos eróticos. ah, Porque o evento violento é mais importante a sobrevivência do que o erótico. uhum. Você vai fazer sexo se você estiver vivo. Se você não estiver vivo, você não vai fazer sexo, então não adianta, né? Ou seja, primeiro se mantém vivo, depois busca uma companheira, companheiro. Então o que linka, em alguma medida, e aqui dá para fazer uma ponte com a pesquisa do Antônio Damasio, com aspectos de outras áreas de pesquisa neurocientífica. Antônio Damasio, eu creio que você o conheça, e também alguns dos nossos que estão assistindo, né? Pesquisador da consciência, pesquisador da emoção, que trouxe a emoção a racionalidade, vamos brincar assim, né? Que trouxe a importância da emoção para a tomada de decisão, a hipótese dos marcadores somáticos dele, pressupõe que a gente está decidindo a partir de experiências prévias que vão se atualizando no presente, e a gente, então, somaticamente atualiza algo vivido antes, e a partir disso a gente decide, num nível não consciente, ok? Aliás, a maior parte da nossa experiência, de todos os tipos, é não consciente. Bem-vindos aqui ao modelo do novo inconsciente. E eu sempre faço menção a esse livro, Modelo do Novo Inconsciente, do Marco Calegaro. Quem me ouve falando sempre acha que eu ganho algum mérito, algum recurso quando vejo esse livro. Mas ele é um livro ícone, né, no sentido da nossa literatura brasileira, não foi o único na literatura internacional, óbvio, mas ele trouxe para o Brasil. Hoje já existem outros livros, mas esse foi o primeiro, né? Então, nós vivemos num nível muito menos consciente do que a gente possa imaginar. E essa série de fenômenos acontece nesse plano não consciente. Então, nos estudos do Antônio Damasio, que ele procurou ver as reações que a gente vai tendo quando a gente atualiza as experiências que vão aparecendo, ele criou um baralho para isso, inclusive, né? O que ele não procurou era o efeito anterior, porque ele não trabalhava com essa hipótese, óbvio, né? Não fazia sentido um neurocientista materialista trabalhar com a hipótese de que alguma coisa prévia aconteceria, né? Não que ser materialista ou não ser materialista seja um pressuposto para isso, mas a maior parte dos neurocientistas tem essa perspectiva, né? Então, o que aconteceu? Dick Bierman, um pesquisador que estuda o efeito pressentimento na Universidade de Amsterdã, na Holanda, pesquisou os dados do Antônio Damasio e encontrou o efeito pressentimento nas pesquisas dele. Ou seja, um estudo que não tinha nenhuma função de verificar se as pessoas reagiam antes de ter o estímulo, porque uma coisa é você ter o estímulo no nível subliminar, ter uma reação, e aí fazer um aprendizado implícito, né? Que é o modelo dele, a partir das tomadas de decisão. Né? O baralho que ele fez, a Iowa Gambling Task, é um baralho voltado a testar o aprendizado implícito, né? E, inclusive, pega patologias da tomada de decisão, né? Ou seja, em estudos convencionais se encontrou esse tipo de anomalia. Então, veja, é uma área muito interessante, muito forte, certo? E que vem a questionar alguns pressupostos. Inclusive, aqui a gente está falando de tempo, de temporalidade. E quando a gente fala de tempo, a coisa complica muito, né? Porque nós temos uma certa ideia clássica e cultural de que o tempo tem uma linha, uma seta, que é do passado, presente e futuro, né? E o que acontece, tanto do ponto de vista mais físico, quando você sai desse aspecto mais do empírico e vai para uma coisa mais matemática, é que essa linha pode ir nas duas direções. Ou talvez haja um efeito circular entre esses processos do futuro, passado e presente. E a ideia aqui e o Dick Bierman propõe isso, que a cada momento, a cada segundo, nós estamos decidindo, com base evidentemente no passado, mas talvez no futuro também, porque se o nosso organismo está reagindo ao que vem, se você sabe o que daqui 6 segundos pode acontecer contigo, se isso for relevante, talvez isso impacte em você neste momento e você faça uma decisão. E é isso que os relatos das pessoas trazem. Ah, eu estava dirigindo e tal, e daqui um pouco eu me senti mal e resolvi frear o carro e parei o carro. E adiante aconteceu um acidente, e eu evitei porque eu parei o carro. Ok, você pode dizer, houve um infrassom, alguma coisa desse tipo e tal, né? Tudo bem, pode, por isso que a gente trabalha com o laboratório. O laboratório não tem infração, só não tem outras explicações, só que isso vem corroborar muitos relatos das pessoas, né?
teve um caso que eu atendi, não, quando eu era professor aqui numa escola chamada André Luiz, uma aluna me disse assim, professor, eu estava indo para casa, eu moro na cidade industrial aqui de Curitiba, são 15, 20 quilômetros mais ou menos. E eu comecei a passar mal no ônibus. Passar mal, só queria descer, e eu não podia descer porque eu não tinha dinheiro para continuar, eu ia ter que ir a pé. Mas eu comecei a passar mal, coração batendo, respiração. Até que eu puxei a cordinha, naquela época tinha cordinha, desceu, relaxou, soltou, meu Deus do céu, vou ter que caminhar até lá. Olhou o ônibus indo. Na quadra seguinte, um caminhão se chocou com o ônibus, na altura onde a menina estava. Não sei se ia machucar, não sei o que ia acontecer, não sei. Mas isso não é um caso, são muitos e muitos relatos, que a gente chama aqui de evidência anedótica, né? A gente não pode considerar isso como evidência de um fenômeno. Mas isso inspira, vários fenômenos espontâneos inspiram para que a gente leve para o laboratório e faça estudos controlados, né? Então, a partir disso, você tem o método estatístico, você tem controle de variáveis, você tem possibilidades, né? E atualmente a gente pode dizer que existem, do ponto de vista estatístico, anomalias muito interessantes. É Não esse o existe uma evidência irrefutável de fenômenos, não se chegou a comprovar, é uma palavra já até não utilizada, né? Uhum. Mas existem evidências estatísticas difíceis de serem engolidas a seco, para vários fenômenos, não para todos, Ou né? seja, os O livro, estudos apontam para isso, a existência de psicologia, de fenômenos de fenômenos, campo anomalístico verídico, que não isso. seriam só fantasias ou delírios ou narrativas inventadas, não. Que existiria, sim, uma correspondência estatística importante para essas coisas. O livro traz, em alguma medida, esse levantamento, né, das evidências científicas, mas sempre ao final a gente coloca o que significa isso, vamos com calma, né? Por mais que os números sejam muito fortes, impactantes, mais impactantes que para outros fenômenos que já são bem aceitos, mas o ponto não é esse, né? A gente está falando aqui de fenômenos que, se existirem efetivamente, eles vão precisar dar uma reenquadrada no que a gente chama de realidade, né? Mas lembrando que o que a gente chama de realidade também ainda está muito infantil do ponto de vista científico. A gente não conhece quase nada do que é a realidade. Essa é uma brincadeira que eu tenho feito ao longo da minha carreira acadêmica, sempre que eu me deparo com professores muito mais, né, de conhecimento que eu fiz essa pergunta para todos os meus professores de mestrado e doutorado, da sua área, quanto que você acha que já compreende a realidade, né? De 0 a 10, o quanto? Nenhum número acima de 1. Nenhum. Zero. De 0 a 1. E alguns valores, assim, desconcertantes. -4, por exemplo. Não só a gente não sabe, como a gente se engana e cria coisas, né? Ou um outro assim, olha, a gente sabe tão pouco que não dá nem para estimar isso. Seria uma carreira de zeros muito grande, né? Ou um outro assim, olha, hoje a gente sabe 1, mas a gente está avançando, amanhã a gente vai saber 10. Quando a gente souber 10, a nossa ignorância vai a 100. Em progressão geométrica que a gente vai aumentando o conhecimento, a gente vai reduzindo a arrogância, isso não é a opinião dele, é minha, né? Vai reduzindo a nossa petulância de achar que sabe alguma coisa, né? Então, nós não sabemos, a ciência não sabe. Não que ela não seja de extrema importância, ela é. Porque uma coisa é você olhar com um olhar crítico a realidade, usar um método, usar sistemas, partilhar o teu conhecimento com uma comunidade crítica. Outra coisa é achismo. Aí você sai do parâmetro científico. A gente pode achar qualquer coisa, certo? Sim, Mas do sim. ponto de vista da gente construir um conhecimento sobre a realidade, eu tenho um pé na ciência. E não é só em uma ciência, são várias ciências também que a gente tem que ter esse senso Porque crítico, de não achar que é um tipo de apenas, né? Só o pós-positivismo que salva, vamos brincar assim, né? Não Uhum. é por aí também. Não, Apesar de eu ser um pós-positivista, enfim. eu acho que não dá nem para a gente jogar o positivismo fora, e também não dá só para ficar com o positivismo, né? Porque aqui eu retomo aquela palavra do Freud, né? Que ele dizia que os poetas e os literários eles antecipavam as descobertas da ciência, né? Então não é à toa que quem estuda em laboratório também pode escutar uma pessoa que teve uma experiência, que teve uma situação incompreensível,
também pode dormir numa casa pretensamente mal assombrada, também pode fazer as suas vigílias e tirar uma foto e registrar como eu consegui, efetivamente. Embora, para uma certa forma de ciência, isso não seja suficiente, não seja reconhecido como uma prova definitiva de um ET ou de um fantasma ou de qualquer coisa que seja. Porém, o que você está dizendo, né, Fábio, é a importância da gente manter um exercício vivo de investigação e sem fechar esses assuntos, reconhecendo a nossa douta ignorância. Isso é o aspecto mais sadio, né? Diante da ciência em geral, não só do plano anomalístico, né? Porque mesmo na ciência em geral, o que você acha que está pré-estabelecido pode ter, segundo o próprio Thomas Kuhn, uma revolução científica, aquele paradigma cai e você tem que repensar a coisa de uma outra maneira, né? Não há dúvida, nenhuma dúvida. Inclusive com os avanços tecnológicos, incluindo aí a IA, né, que vai revolucionar bastante coisa, já está revolucionando. Uhum. A gente provavelmente vai dar uma virada de página grande aí nos próximos 5, 10 anos, reestabelecendo muitas coisas, em particular dentro da própria psicopatologia. Muitas coisas vão ser revistas, enfim, trazendo à tona justamente o que não é difícil de perceber para quem estuda, que é a nossa ignorância, né? Isso é bastante importante. Então, eu quero agradecer, nós estamos com o nosso horário no limite aí já. Agradecer a você, Daniel, aos seus ouvintes, né, por se Uhum. interessarem por essa área. A gente acabou não falando de nada específico, uma Fica coisa mais ampla, enfim, né? a geral, né? Eu acho assim, Flávio, desculpa, Fábio, tá vendo? Veio do meu inconsciente, por que que eu te chamei de Flávio agora, né? Você vê, é o que você falou, né? São essas coisas que vêm sem a gente saber por quê. Mas já te faço o convite da gente pensar então numa parte 2, né? Deixar o pessoal com gostinho de quero mais. Recomendo muito que vocês procurem esse livro, pessoal. Eu comprei pelo Amazon, tá? Que é o trabalho do Fábio em conjunto com o Leonardo Breno Martins, Psicologia Anomalística, explorando experiências humanas extraordinárias. E aproveitando que hoje eu fiz uma postagem também nas redes, incentivando a todos a que a gente pense na ideia de um ativismo insólito, que seria essa possibilidade da gente, do mesmo jeito que tem ativismo em relação a todos os tipos de pautas ecológicas, identidade de gênero, questões raciais, nós podemos também fazer uma incursão, né? Quem sabe num ativismo insólito, né? Para a gente poder desmistificar e humanizar as pessoas que têm essas experiências, que muitas vezes têm vergonha, reprimem, têm receio de serem taxadas de loucas, tem muito preconceito no campo psi, seja médico, científico, A saúde em psicológico, geral. na saúde em geral, tem muito preconceito, falta de compreensão, o próprio Fábio nos trouxe, né? A questão de que já há uma diferença técnica, inclusive, entre experiências anômalas e psicopatologia. Uma não é condição da outra necessariamente, tá? Então é muito importante a gente continuar falando sobre esse tema por uma questão ética, né, Fábio? Com toda certeza, né? E humana, ética e humanidade que estão bem juntas, né? Ética nesse sentido de a gente refletir sobre a gente mesmo que faz, e humanidade porque essas experiências, por mais que a gente não as compreenda, elas acontecem conosco, né? E como elas não são sinônimo de psicopatologia, há que se incorporá-las, há que se integrá-las na vida e encontrar aspectos úteis para elas. Um dos capítulos do livro, inclusive, fala disso, né, das utilidades de psi, que é uma área super exploratória, né? Se a gente ainda está falando se existem ou não fenômenos, eu já estou falando da utilidade porque é uma área que eu me interesso muito. Aliás, o meu desenvolvimento acadêmico está muito ligado a isso, ao treinamento dessas habilidades, né? O meu Uhum. trabalho de mestrado foi ligado a isso. Uhum. Deixa eu só fazer uma sugestão a esses colegas se interessarem pelo livro. Eu acho que Uhum. você pode colocar aí um contato meu aí embaixo, que comprem comigo, que aí recebem Ah, tá, tá, o, como é que se diz, o autógrafo, né? E legal. beneficia o autor de uma forma melhor, porque a gente recebe um pouquinho mais Vocês têm um lote que é do autor. financeiro do livro, né? Enfim. Legal, pessoal. Então, Fábio, já fica o convite para a gente pegar e ir destrinchando um tanto
Quais seriam, então, os fenômenos anomalísticos, né? A telecinese, a telepatia, a pré-cognição, né? O que que a gente pode aí ir entendendo quais são os resultados estatísticos, né, empíricos disso tudo, né? Eu também tenho as minhas leituras aqui sobre o aprendizado, a sabedoria que as experiências anômalas nos trazem, principalmente experiências de quase morte, viagens astrais, experiências de mediunidade, elas trazem renovações, mudanças subjetivas profundas na vida das pessoas, e isso independentemente de laboratório, né? A gente pode contemplar como material humano, né? Então, fica aí esse gostinho de quero mais para a gente poder explorar isso, Bacana. o que é a consciência, né? Hoje em dia tem linhas na física quântica que dão voz, né, para a gente poder entender o que, que é a realidade também, que vão além do materialismo também. A gente pode colocar na mesa da conversa esse tipo de pauta Não, também. não sei se entender, mas que abre possibilidades, abre. Exato. Há indícios, né? Há direções possíveis. Exatamente. Entender menos. Bacana. Eu te agradeço muito. E quem sabe os seus ouvintes aí deixam também relatos de coisas que se interessam, que a gente possa estar falando mais, né? Uhum. Eu já tenho feito pesquisas experimentais em várias áreas, a telepatia, por exemplo, a intuição, que é a área que eu mais pesquiso, clarividência, ação da mente com curas à distância, enfim, são várias áreas que a gente vem aí ao longo de quase 20 anos desenvolvendo estudos. Então, são temas bacanas, não que a gente compreenda sobre eles de forma nenhuma, volto a dizer, né? Mas a gente vai aprendendo devagarzinho, um pouquinho aqui, um pouquinho ali, e se abrindo mais, né? Para essas experiências tão incríveis que temos, e eu corroboro contigo. Eu trabalho muito, e para mim é muito sutil e muito caro essa coisa do significado disso para as pessoas, né? Não acho que isso aconteça por mera casualidade, acho Uhum. que isso faz parte de um sistema sábio do nosso organismo, e que às vezes aponta para direções, o que é muito, muito interessante. Em particular, precognição, efeito pressentimento, né? É como se a gente já soubesse, como se a gente já soubesse, entre aspas, uma direção que mais seria útil para nós trilharmos, né? Isso é muito rico, e quem sabe, essa é uma aposta teórica minha, a gente possa treinar a percepção do corpo, porque essas experiências acontecem muito mais no corpo do que na cognição, para decodificá-las e aí fazer tomadas de decisão mais sábias, vou usar a tua palavra aí, porque acredito nela também. Então, agradeço mais uma vez a oportunidade e a gente volta a conversar aí num momento oportuno. Bacana? Muito grato. Muito valeu, Fábio. Muito obrigado pela presença. E quem quiser, deixe os comentários aí, pessoal. Compartilhem o vídeo, deixem seu like. E o Fábio também vai estar disponibilizando o contato dele para a aquisição do livro, tá bom? Então, é isso aí, Fábio. Obrigado. Manda um abraço para o Leonardo e nos Com vemos aí certeza. no episódio. Até breve.